Bueno, hoy quien me visita es Vital Lordero, que es un multiartista, ponele, es artista visual, es poeta de servilletas, de guardanapo, realiza intervenciones urbanas con dibujos en lambilambes, lo que serían pegotines también, tatúa, es creador de una galería y auditoría de arte, ¿no? De historias, Joia, lo que sería Roya, y bueno, es brasilero y vive en Portugal desde 2016. Y así que hoy me visita y vamos a charlar un poco sobre su ida a Europa y su camino, que viene desde Brasilia, caminando por todos lados, y su arte. Así que pasamos a portugués. Muchas gracias por la visita. Es una visita a la tarde porque él está hace 4 horas de distancia, digamos, y pudimos encontrar un horário mediano. Así que passamos a português. Pronto. Como é que você está? Onde você está? Em que lugar do mundo você está? Você está na sua casa? Você está na casa de alguém? Como é que você está? Pelo amor de Deus. Eu tô em Lisboa. Eu tô entre 2 bairros, que é Anjos e Picoas. Eu tô na minha casa, né? Na verdade, eu tô aqui eu vim pra cá justamente em começo de fevereiro, então tem poucos meses que eu tô aqui, nessa localidade, mas já morei em outro lugar de Lisboa, e pronto. O que mais você tinha perguntado? Que eu me perdi. Como é que você tá? Como é que você tá? Eu tô ótimo, eu tô maravilhoso. Eu entrei num catarse e já saí dele, assim. Agora eu tô produzindo, que é o melhor agora, né? Eu comecei umas pesquisas e agora eu tô desenvolvendo elas. Bem devagar e sem muito alvoroço, assim, até porque não tem muita necessidade, né? Temos o tempo a nosso favor e é meio isso, assim. E como é que tá? E Portugal? Você tá em Portugal, né? Como é que tá a questão da quarentena, a questão do, digamos assim, do medo da doença ou do medo do depois de tudo isso? Como é que você sente que tá o país? O país, eu acho que ele se preparou, assim, eu até fiquei com um pouco de medo, porque, né, houve um entendimento, assim, pelo menos pra mim já era tipo, olha, já tá na Europa, e ainda aqueles dias de tensão até confirmarem os primeiros casos. Quando confirmou o primeiro caso, eu acho que a coisa andou muito rápido, assim, né? Então teve um suporte muito rápido do governo em montar a quarentena, montar o estado de emergência. Eu tô há mais de 40 dias em casa, eu perdi as contas, teria que fazer as contas de novo, mas eu tô há mais de 40 dias em casa, o que é super tranquilo, assim. Nos começos eu tava um pouco, né, acho que pra todo mundo foi meio estranho, mas já deu para se organizar. E com relação a isso, o português, ele não, com relação aos outros países da Europa que estavam multando e a polícia estava mais ostensiva, digamos assim, na fiscalização, o português, ele aceitou bem essa proposta e pelo que eu deu acompanhada nos jornais e tudo, não teve uma coisa muito difícil de lidar ou se adaptar. Assim. O português, ele entendeu e funcionou bem. E conseguimos fechar a fronteira com a Espanha, né? Quer dizer, conseguiram, né? Portugal conseguiu fazer isso e com sucesso. Tanto que Espanha e Itália estavam com uma pandemia muito séria agora, né? Também tá os Estados Unidos na mesma frequência, digamos assim. Mas no mesmo quadro, mas Portugal conseguiu. Então, assim, parece que a gente volta à normalidade a partir do dia 2 de maio. Começam a abrir novamente para testes. Eu não sei como é que vai ser ainda, não tem informação. E eu também dei uma parada de acompanhar as coisas também, porque eu sofro muito de ansiedade e isso estava me fazendo muito mal. Então, eu dei uma parada. Quando for chegar mais perto do dia, provavelmente eu devo me atualizar novamente para saber como é que andam as coisas. Mas recomendações gerais, como de todo mundo no Globo, né? Lavar a mão e ficar em casa. É isso. Perfeito. Você tem uma frase que acho que é uma das frases mais bonitas do mundo, que eu ainda não tatuei, porque eu quero que você tatue ela. Mas que é a coragem sempre agora. Você acha que nesse momento a coragem sempre agora ou não?
Claro, claro, com certeza. Eu acho que é um momento muito eu até postei essa frase, postei esse trabalho recentemente, mas num entendimento muito mais, digamos assim, pontual, né? Tanto para que a população entenda que é uma coisa que a gente vai enfrentar, mas ele estava voltado para os profissionais de saúde, né? Para as pessoas de serviços essenciais, não só os profissionais de saúde, sabe? Entregadores, pessoas que trabalham na recolha do lixo, todas as pessoas agora são muito essenciais no processo, sabe? Se alguém falha no processo, o processo inteiro cai. E eu acho que eles estão completamente na linha de frente, no meu entendimento. E eu acho que é a frase que norteia. Eu acho que ela cai como uma luva para o momento, sabe? A coragem para a gente poder ter esse entendimento, né? E se recolher e se resguardar também, e há essa coisa também de quem está lá fora, sabe? Você está enfrentando uma coisa que você é essencial agora, e eu acho que é muito importante que a pessoa saiba que ela é importante nesse processo, sabe? E eu acho que essa frase pontua muito isso. Foi uma frase que me visitou para que eu entendesse o que era arte, para entender que eu ia parar a minha vida, o que eu estava fazendo antes, para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, assim, era um divisor, né? Então, ela é uma alavanca para o processo. Então, foi muito interessante. Quando eu pensei no processo todo, eu vi essa frase novamente. Por sinal, não tenho a frase, mas eu tenho o símbolo tatuado no braço. No meu braço de trabalho, no meu braço direito. Então, foi muito... uma luz muito rápida, digamos assim, uma volta a ver o trabalho e falar, nossa, isso é o agora, sabe? As pessoas precisam disso. As pessoas precisam entender o que é isso. E muito mais os profissionais de saúde. Olha, a gente está com vocês. Eu acho que vocês têm que ter coragem. Eu acho que vocês têm que estar aí. E que bom que vocês estão aí. Que bom que vocês existem, sabe? Mas é importante também, enquanto coragem, fazer a nossa parte, claro. Né? Não adianta só jogar no outro. Né? É uma coisa que se fazer juntos. Importante como a coletividade nesse momento, assim, né? Você tem muitos trabalhos que você usa o coração como, digamos assim, como uma ferramenta. Você usa o coração e a palavra, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, mas você tem, assim, no seu trabalho a questão do coração e a questão da palavra. Aí você falou agora, eu lembrei que eu tenho tatuado em francês, gente, não sei falar francês, mas é cour, que é coração em francês, me disseram, né? Espero que seja, que é a palavra que dá origem à coragem. Né? Sim. Então, assim, né? Como coragem vem de coração. E é meio que isso, assim, né? A gente tá com essa questão do coração também como a vida, né? A coragem, a vida, como que tá tudo reconectando desde uma coisa que talvez seja o mais natural no sentido rústico da coisa, né? Algo mais sustentável, emocional, a questão da ansiedade que você falou. A gente, como artista, também nesse momento vai entendendo um pouco da nossa importância nessa sociedade meio capitalista, meio de produto e consumo, assim, né? Eu tenho falado muito, assim, nessas visitas sobre como, de alguma forma, a quarentena, os artistas, ela meio que vai sucedendo de uma forma distinta, onde os que não estão criando estão pensando por que eu não aproveito para criar, ou revisitando a sua obra, ou projetando festivais de música, ou, por exemplo, esses encontros virtuais como que a gente está fazendo agora, e que depois fica para posteriori, né? Então a gente está num período de readaptar, assim, a nossa questão artística. Você falou que você estava produzindo. O que você vem produzindo, mais ou menos, sobre essa temática, ou você está produzindo algo que já vinha produzindo antes? Então, tem duas frentes aí. Na verdade, tem até três. Eu comecei a repensar coisas, né, dentro do processo. Eu não parei a minha temática, né? Eu sigo ainda pesquisando. O meu objeto principal de trabalho é o coração. E é uma coisa que eu não me desvencilhei ainda, mas o que eu estou tratando é uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu voltei a pintar. Então eu estou pintando dentro desse processo, está devagar, está no meu ritmo. Eu montei um modus operandi, digamos assim, e
dentro dessa lógica do pintar, apareceu um obstáculo. Quando apareceu, eu tive bronquite asmática quando era criança, então eu me sinto no grupo de risco, eu acho que eu não devo estar na rua. Então, literalmente, eu fechei o ateliê e não fui mais visitar o ateliê Galeria Joia. E tá tudo lá. Tinta, pincel, tá tudo lá. E aí eu cheguei em casa e falei, o que eu tenho de material? E aí a minha companheira, ela é ilustradora e trabalha em casa. Então a gente tinha uma coisa em comum. O ateliê dela era em casa, o meu era na joia. Apesar da gente partilhar a joia também. Mas a gente fez um apanhado do que a gente tinha de material. E falou, ok, vamos juntar esse material, vamos ver o que a gente tem. Só que a gente não tinha papel, não tinha grandes papéis. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou produzir? Então eu comecei a juntar. Aqui na Europa tem muitas embalagens de papel, algumas coisas em muita embalagem de papel, diferente da América Latina, às vezes se encontra muito mais papel em embalagem. Então eu comecei a juntar muito papel. Então eu tô juntando papel de embalagem, tô pintando eles e tô trabalhando com isso. E porque para mim o importante era a superfície, né? Diferente de como ela fosse. Então eu tô trabalhando em cima disso, então tá sendo quase um diário de quarentena, assim, eu tô juntando todas as embalagens, tô pintando elas, tô processando elas e tô fugindo da coisa que é o meu objeto de trabalho. Então o objeto de trabalho, o coração, ele tá ficando mais para uma outra vertente, mais para a vertente virtual e outras linguagens, e eu estou usando uma nova possibilidade, que é voltar a pintar e pintar outras coisas. Então eu estou refazendo processos. Eu estou num outro ambiente, então não tem nem como te mostrar o que está lá, mas, enfim, em breve isso vai aparecer postado a título de registro. Mas estou fazendo isso. Separei um caderno para fazer um diário de quarentena também, completamente à parte disso, mas ainda acho que vai ser uma coisa muito mais escrita. Eu sinto vontade de voltar a escrever, então, porque eu sempre estou escrevendo, sempre estou juntando coisas, mas eu tinha parado também desse contato direto da escrita no papel, de acumular coisas. Eu estava muito mais em recortes de coisas que eu ia acumulando, caminhava na rua, abria o telefone e escrevia. Então agora eu estou meio que fugindo disso, e isso foi bom. Ao mesmo tempo que eu estou em cima das tecnologias, eu também estou me afastando delas. Eu estou aproveitando a quarentena para isso, né? Eu estou me conectando, mas eu quero me desconectar. Então, porque eu percebi com a quarentena, eu estava até assistindo uma live da Viviane Mosé, não sei se você conhece ela, uma psicanalista e poeta, e ela dizia que a gente estava vivendo dentro do telefone. E é verdade, eu me percebi vivendo dentro de um telefone e isso não estava ajudando muito. Eu estava precisando viver outras coisas, né? Então eu comecei a me fazer novas reconexões e estou usando mais o telefone agora para coisas como o que acontece agora, tipo fazer lives ou videochamadas, né? Interagir mais e pequenos trabalhos que eu tenho subido na internet. Mas não tenho ficado muito em cima disso, né? Dessa conectividade. Eu tenho dado um respiro. A quarentena está me possibilitando intervalos para respirar. Eu diria assim. E tá bom, tá boa. Por isso você já consegue sair dessa etapa. Eu pensei como é que você tá, maravilhoso, eu consegui já passar uma etapa. E provavelmente tem muita relação com o respiro que você fala, assim. A gente, tanto eu como você, a gente trabalha você estava falando das suas ferramentas de trabalho, dos seus materiais, dos seus processos. A gente trabalha na rua, né? Você tinha agora um espaço, mas a gente está conectado com a rua, assim, né? Você, por exemplo, tinha um trabalho em Porto Alegre, se não me engano, o abandono da arte, ou o abandono de arte, né? Os lambe-lambes, os adesivos que viajam pelo mundo e também pelos celulares, né? Aonde for que você botar um adesivo, vai com você. E isso é um processo também da gente reavaliar as nossas próprias questões e as nossas ferramentas, né? Repensar a forma como a gente ocupa outros espaços que não só a rua, que agora a gente não tem, né? E que são importantes também de ocupar e de mostrar a coragem sempre aqui,
Aí escreveram pra gente. Mas outras formas da gente ocupar, talvez, esses espaços de discurso e de diálogo, que na grande maioria eles estão políticos, né? Desde casa, né? Desde a convivência que a gente tem, por exemplo, com nossos companheiros, companheiras, companheiros, com os nossos amigos, com os nossos filhos, filhas, filhos, com as nossas coisas, né? Com as nossas pessoas, assim, como acho que é um processo de inversão das coisas, é trazer a rua para dentro de casa e descobrir como é que a gente consegue, com uma caixa de papelão, como é que a gente consegue, não sei, com o que a gente tem em casa, seguir produzindo aquilo que a gente produzia e que de alguma forma é a forma a qual a gente fala sobre as nossas questões com o mundo, assim. Eu queria que você falasse um pouco, entrando nessa questão da rua, sobre o seu trabalho de abandono à arte, assim, como é que se chamava assim, né? Abandono à arte. Abandono à arte, sim. Era um projeto que eu comecei, acho que 2011, 12. Eu ainda não tinha começado os cartazes, quer dizer, eles já existiam, mas não massivamente como tem hoje, né? Hoje tem mais de 30 cartazes, né? Da produção total. Mas eu produzia e começou a me inquietar não ter galeria de arte que recebesse meu trabalho, o espaço que recebesse meu trabalho em Porto Alegre. Isso me incomodou muito, por muito tempo. Então eu comecei a pensar como é que eu podia escoar minha produção e a botar ela na rua para as pessoas verem, para ter uma troca, porque obra em casa não adianta nada, né? A gente pode produzir um monte e que tipo de valia tem, né? Eu acho que a gente tem que, se a gente quer abrir um diálogo, uma pergunta, a gente tem que sair fazendo isso, né? Porque eu acho que a arte é perguntar, não é dar resposta. Então eu comecei a fazer isso, comecei a espalhar trabalhos pela rua e eu comecei a achar engraçado que quando eu postava a localização tinha uma correria para ir até o lugar. Então aquilo gerou uma coisa sensacional na época. E aí eu não parei de fazer, eu continuei fazendo, acabei indo para Minas Gerais, teve um período breve na minha vida que eu tentei mudar para BH, fui para BH. E aí fiquei um tempo lá. Quando eu voltei a convite do Sesc. E aí o Sesc potencializou isso. Não, vamos fazer isso como uma proposta. E eu falei, tá bom. E aí eu fiz toda a exposição no Sesc e na rua. E foram mais de 60 trabalhos. Eu produzi eu botei na parede do Sesc, no café que tinha lá, do Sesc do centro. Em uma semana já não tinha mais nada, tive que renovar. E, paralelamente a isso, eu colocava 1 a 2 obras na rua. E foi um processo interessantíssimo, assim. Depois disso, eu dei uma baixada nesse processo, assim. Eu acabei dando um fechamento para esse processo. Acho que eu fechei mesmo com a exposição mesmo. Depois da exposição, eu não processei mais isso, sabe? Eu não fiz mais esse trabalho. Não tive mais gana, digamos assim, para continuar com essa coisa. Porque também começaram os posters, né? Começaram a colar cartazes na rua, os lambi-lambis. E aí a lógica era outra. Eu não queria mais estar com esse processo mais pictórico, né? E estava fazendo os cartazes, que era mais ataque, era uma coisa mais rápida. E eu comecei a fazer só os cartazes, o que era melhor. E que também, eu cheguei nesse processo. de alguma forma, é como se o discurso também como fosse mudando, assim, a vontade de falar sobre isso já tinha sido atingida. Você já falou sobre isso, quero falar sobre outra coisa agora, e que é com Lambi, e que é com esses cartazes, e é como que essa possibilidade também que você tem no seu trabalho de poder trabalhar com vários materiais, assim, né? Você, por exemplo, agora tatua, você estava experimentando fazer uns corações com cerâmica. Qual era o material? Com cerâmica. Você fez, eu amei. Então você vai como caminhando por isso, e é como formas assim, né? De pesquisa, de descobrir, de querer manter de certa forma, aquele discurso, assim, né? Mas igual é político, assim, né? Acho que as canecas. Sim, a Nath ama suas canecas. Ela já falou das canecas aqui 2 vezes. Também isso, também tá nas canecas, também tá. Você fez camiseta, você fez acessório, né? Que eu acho que é uma forma que a gente, como artista independente, também vai tentando administrar
o que a gente quer fazer e a forma como a gente pode sobreviver a tudo isso. Assim, nesse momento de quarentena, passa pela sua cabeça hoje, ou passou nesses 40 dias, puta merda, por que eu não terminei a minha carreira de publicidade? Por que eu deixei a publicidade faltando tão pouquinho para ser artista? Em algum momento da sua vida passa isso, nesse momento, assim, talvez se você fosse publicitário, hoje seria diferente esse processo de quarentena? Sobreviver a esse processo? Bom, passa. Às vezes, né, me visita esse pensamento, mas eu cheguei num grande pensamento que, digamos assim, que foi arredondar a lógica disso, assim, que é o seguinte, eu vou ligar uma luz aqui que fica melhor, que foi eu perceber que eu tinha virado publicitário de mim mesmo, sabe? Isso é doido, porque olha, eu comecei jornal em Brasília. Eu não fazia publicidade antes. Eu sou de Brasília, né? Eu cheguei em Porto Alegre. Eu fiquei 11 anos em Porto Alegre. Mas eu fiz jornalismo um semestre. Então eu já tinha o contato com a palavra, digamos assim. Depois eu saí e fui fazer publicidade. E eu fiquei em publicidade muito tempo. Sabe? Eu podia ter me formado 2 vezes. E quando eu cheguei no meio desse processo, eu percebi que eu estava me sabotando. Por que eu estava fazendo aquilo? E aí eu abandonei. Só que quando eu abandonei, eu estava trabalhando com pôster, sabe? Estava trabalhando com cartaz. Cartaz é a essência da publicidade. O que é um rótulo? O rótulo é um cartaz miniatura. E eu pensei, cara, o que eu estou fazendo? Sabe? Eu estou fazendo isso. E eu pensei, olha, isso é o meu trabalho. Eu juntei jornalismo, mas eu não queria escrever notícia. Eu fui trabalhar com a palavra, eu fiquei com a poética. E agora eu estou trabalhando com cartaz. Mas eu queria estar trabalhando com outra plataforma. Mas se o cartaz ele é acessível, se eu não tenho um espaço para expor, onde que eu vou expor? Eu vou expor na rua. E eu não era um cara muito dado ao grafite. Eu não era um cara que tinha uma destreza. Então, para mim, a plataforma do pôster foi muito favorável, assim. Então, assim, e eu ainda brinco, eu falo assim, mas eu podia ter terminado a publicidade. Mas eu falo assim, mas eu não sou, eu sou um artista, eu tenho um emprego no mundo, eu tenho um trabalho no mundo, sabe? Eu não sou, assim, lógico, existe o ponto da subsistência, da existência, né? Mas no ponto do trabalho, eu estou empregado. Estamos empregados no mundo, sabe? E isso é fabuloso, sabe? Somos um motor, sabe? A gente está aqui e a gente hoje... O que a gente é hoje? Hoje a gente é o maior motor. As pessoas querem cultura, as pessoas querem informação, as pessoas querem literatura, as pessoas querem ver arte, as pessoas querem ver as suas intervenções, né? Seu trabalho, meu trabalho. A gente é motor para sentir, sabe? Eu, antes de entrar nessa live, eu postei uma coisa que era falar sobre abrir o coração, abrir e falar sobre sentimento, sabe? Por quê? Porque é isso, sabe? Eu acho que a gente agora, lógico que passa na cabeça quando você fala assim, puta, a cultura tá travada agora, o que eu vou fazer? Mas, cara, eu acho que a gente potencializou a cultura, a gente só não entendeu ainda como é que a gente vai... como a gente vai criar o motor para digamos assim, para chegar nos fundos, mas potencializar o conhecimento, o trabalho do outro, cara, isso é o momento do agora. O isolamento está sendo o boom das artes. Então, assim, eu acho que isso não é, sabe? Até eu vi uma matéria hoje no jornal. Hoje eu estava lendo o Público online e diz que o jornal não, as aulas de artes à distância para os alunos é o que tem mais audiência. É fabuloso, sabe? O ensino de arte à distância para as pessoas que estão agora, as crianças que estão no isolamento e que precisam ter aula, tem um boom, sabe? E aí? E é fabuloso isso, sabe? É isso que a gente quer. E é bem isso, pontuando o que você me perguntou. Eu acho que a gente tem, sim, hoje, um trabalho. Somos trabalhadores. Perfeito. Sabe? Eu até enchi os olhinhos d'água, assim, porque eu acho que isso é uma coisa super importante da gente falar. E eu tenho falado nessas visitas
E como eu brinco, nunca sei quem é que visita quem, né? A visita é meio coletiva, assim. Aí o José falando, artista é profissão, não é hobby. E Dom Vital é poesia visual, é poesia. Dom Vital é maravilhoso. Mas assim, ó, a Júlia entrou, oi, Júlia. Aí do quarto ao lado. Sim, sim. E eu acho que é super importante a gente falar sobre o nosso papel e sobre como a gente... Que você falava antes, né? Assim, a gente precisa estar ciente de que todo mundo importa. E de que toda coisa que a gente está produzindo, tudo que a gente gosta de fazer, tudo que a gente sabe fazer. Hoje de manhã também falava um pouco sobre isso com a menina onde eu moro aqui, onde eu tô ficando, e com o meu companheiro. A gente falava sobre isso também outro dia, sobre aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente quer fazer. Dentro da arte, a gente precisa, sim, se reorganizar e se valorizar e entender que a gente é um profissional, que a gente está empregado no mundo simplesmente pelo fato de a gente está trabalhando todo o tempo, assim, né? Claro. E mais do que isso, assim, a gente se reorganizar como estrutura profissional em todas as partes do mundo, onde a gente pode ter uma questão de saúde, uma questão de segurança, uma questão econômica, que a gente ainda não se organizou por algum motivo, e que eu acho que isso passa pela uma organização coletiva e também individual dos artistas, né? Assim, claro. Eu tenho conversado com artistas que como eu, ganham uma vez sim, a outra não. Tenho conversado com artistas que vendem obras em galerias e que essas galerias cobram tanto que até hoje eles estão recebendo dinheiro dessas obras, então tem como se manter. Então, assim, é mesmo uma questão da gente se organizar como coletivo e entender que talvez depois desse caos a cultura vai ser uma questão, assim, eu acho que vai ter uma fome de arte, uma fome de cultura, uma fome de você ver um lambe-lambe, uma fome de você botar o seu lambe-lambe. Assim, eu fico pensando assim, cara, quando eu voltar pra rua, eu vou botar umas fotos gigantescas, sabe? Que eu tava entrando nesse período, assim, de colapso, tipo assim, não tô a fim de produzir, não quero produzir, não vou produzir coisa nenhuma. E aí, em algum momento, eu comecei a revisitar o meu material. Depois eu falei com o Caio Zama aqui numa visita anterior, que é um artista chileno, e conversando com você agora de novo, com a questão do lambe-lambe, a gente falava da questão da política. O lambe-lambe é super político, porque ele é, digamos assim, não autorizado também, né? E você vai e pega e interfere nesse espaço. E aí me deu vontade de simplesmente voltar a isso, voltar só a fazer isso por um tempo, né, como abandonar um pouco a performance e voltar para essa questão do visual e da questão que interpela o outro, porque eu acho que agora a gente vai interpelar muito mais as pessoas que a gente... ou seja, a gente vai andar mais atento na rua, assim, né? Como mais ou menos quando você bota o seu óculos de grau e você fala assim, uau, não tinha visto isso aqui. Eu acho que agora é isso que acontece com a cultura nesse momento, né? Quando a gente sair, a gente vai dizer assim, uau, um trabalho, música, pessoa, quase como esse lugar de, sei lá, de quê. Mas assim, eu fico pensando nessa questão do seu trabalho na rua e do fácil, digamos assim, acesso a isso também que está nas redes sociais. Você hoje, por exemplo, vai saber quantos pôster tem seu nas casas, que você nem vendeu, mas que alguém fez uma captura de tela. E aí eu lembrei de um caso muito polêmico que aconteceu, acho que ano passado, se eu não me equivoco, com uma emissora de televisão do Brasil. E você aí em Portugal se inteirou que eles estavam usando o seu trabalho de fundo de uma difusão de um programa. E que você nunca falaram com você, assim. O que aconteceu? Você me ouve? Travadinho. Agora você me ouve? Peraí. Mais ou menos. Aí? Me vê? Aí? Aqui? Aqui, aí. Aí, ok. Não me mexe. Então, como é que tá essa história? O que aconteceu, assim, com isso? Assim, como você lida com isso como artista? Como você lida com isso como artista? Que merda é essa? Primeiro, eu acho meu trabalho, que não vou falar comigo. Sim, não, eu acho que tudo é direito de imagem, né? Direito de imagem ou direito de reprodução, licenciamento.
sabe? E a gente está falando de uma grande emissora de televisão. Então, a potência disso é enorme. E ela está gerando um produto. E nos intervalos, ela sustenta esse produto, né? E depois, ela vende esse produto para outros países para ser exibido. Então, eu acho um pouco canalha, essa é a palavra, não ser procurado como artista e dizer, olha, a gente tem uma imagem, a gente quer compor um cenário. Então, eu acho tolo e ingênuo falar assim, eu tô nessa televisão, eu tô agora... Não, eu não fui procurado. Por que tem uma imagem minha dentro de um comercial ou dentro de um programa de televisão ou até mesmo dentro de uma imagem promocional, né? Eu tive 2 problemas. Eu tô dentro de uma série de televisão e eu tô numa imagem promocional dessa emissora. Então foram dois episódios corridos. A título disso, eu não vou citar porque eu estou entrando com uma causa já. Tipo, já está correndo no Brasil. Agora com a quarentena ia chegar lá e teve que parar tudo. Então, assim, eu estou esperando isso acontecer. Mas o episódio já contou 1 ano. 1 ano já bateu no martelo do episódio. Mas eu ainda posso recorrer e eu vou recorrer e eu quero. Porque eu acho que é um direito meu. E eu aconselho todo ou qualquer artista. Eu estava até pontuando isso, assim, eu acho que o artista ele tem que aprender, que é muito importante, principalmente o artista visual, que visibilidade ele já tem. Visibilidade ele já tem. E quando ele posta um trabalho, ele já é visível, sabe? E eu estava conversando ontem com a Joelma, uma amiga minha, que é DJ em Porto Alegre, e eu estava falando que a gente vai viver a era da pós-visualidade. Pós-visualização. Então assim, mas você vai fazer esse trabalho, vai te dar uma visibilidade. Não, amigo, estamos na pós-visualização, né? Na pós-visibilidade. Então, tá na hora de você investir em mim primeiro, entende? Você quer um trabalho, você tem uma parede, você quer um mural, aonde quer que você esteja, você tem seu quarto, sua casa, seu comércio. Pague, invista no meu trabalho, porque ele sai das minhas mãos, ele sai do meu suor, entende? Eu tenho que parar para pensar, para fazer alguma coisa, eu elaboro, sabe? Tá tudo incluído, penso, hora trabalhada, sabe? É muito engraçado que eu, enquanto joia, eu abri um espaço, ele é um espaço completamente voltado de artista para artista, eu sou só um atravessador, e na joia eu sempre pontuei que era 30-70, então eu ficava com 30% do trabalho. Então, a tratativa toda chegou num ponto em que os artistas chegavam lá e não sabiam o que estavam vendendo, não sabiam o que estavam querendo apresentar, não sabiam nada. Então, eu sentava com eles e a primeira conversa é: o seu trabalho é muito bom, eu quero o seu trabalho aqui, mas você sabe trabalhar? Você sabe calcular a sua hora trabalhada? E quando você colocava o cara para pensar sobre a hora trabalhada dele, e ele se via sendo... Não sabia. Porque ele falava assim, não, mas eu trabalho de designer, eu trabalho de... eu atendo num café. Não, amigo, o que você quer? É uma passagem. Você pode estar lá e falar, eu sou uma atendente, eu quero ter 2 empregos, ok. Mas trata a arte como emprego. Trata ela como trabalho. Não vulgariza o que você faz. É a vulgarização da arte que faz com que a gente chegue nesse patamar. Que é tipo, eu vou fazer por visibilidade. Amigo, não é visibilidade. Visibilidade é o que você já tem, sabe? Você já tem. Acabou, né? Já acabou. Já estamos numa pós-era disso, sabe? Pague pelo que a gente faz, sabe? Seja sincero, sabe? Olha, eu tenho tanto. É a sua hora trabalhada? Não, você quer parcelar isso? Como é que a gente faz isso? Sabe? Então, assim, é bem nesse ponto, sabe? Então, assim, as pessoas precisam aprender isso. Tá na hora, já passou. Então, a gente tá nessa era pós-visualização, assim, já, eu acho. Pós-visibilidade, né? Depois que você posta, você já tá visível, sabe? Então, acabou. É isso. É o que eu acho. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Sim, respondeu. Maravilhosamente bem. Você tem um livro publicado. Isso foi longe demais. Sim. Autopublicado, né? Sempre independente. Você tem um tarô. Isso, que eu fiz em Lisboa. Um tarô. Sim. Que você fez em Lisboa. E você... E são, assim, como produtos um pouco diferentes. A gente falava um pouco dessa questão que você vai caminhando por várias formas. É também uma forma de
acho que de acessibilizar a sua arte para outra pessoa ter guardada, né? Porque como você trabalha com essa questão da rua, que a gente falava, uma forma legal da gente que trabalha na rua é pensar como é que a gente vai, de repente, estar na casa de alguém, na parede de alguém, que alguém gosta, e que isso seja feito de uma forma que nos ajude como artistas, né? A manter o nosso trabalho, né? Que é nos profissionalizando. Então, por exemplo, eu falava outro dia com o Caio Zama, ele disse, não, o meu trabalho hoje em dia, ele é muito caro. É um trabalho de galeria, ele tem uma galeria que representa ele em Paris, e eu dizia assim, você é muito chique, né? E eu dizia para ele, bom, e como é que você que trabalha com essa arte política, desculpa, na rua, como é que você acessibiliza a sua arte, né? Então ele dizia, não, eu comecei a fazer impressões menores e comecei a vender a pouco, tipo assim, $5, $10, para as pessoas que queriam ter o meu trabalho assinado, né, firmado por mim e que também não deixasse de ser a valorização do meu trabalho, né, que é diferente de você às vezes ir lá e roubar o trabalho. Acho que é muito importante a gente falar sobre a questão da autoria. Você vem de jornalismo, eu venho de jornalismo, você vem dessa pesquisa também. Aconteceu com você isso, e eu quis falar sobre esse caso porque eu fiquei furiosa. Eu lembro que eu estava aqui postando por você, assim, como se fosse comigo, porque eu fiquei furiosa, porque é a questão da autoria, assim, né? E dentro da fotografia, meu amor, fotojornalismo, você perde o nome do fotógrafo lá no meio da guerra, e aquilo começa a se espalhar. E sempre que eu vejo uma foto de um amigo que eu sei que é meu amigo, vou lá e boto, gente, esse é o crédito. Porque a gente precisa, seja qual for a área que a gente trabalha dentro das artes ou na vida, a gente precisa, fundamentalmente, lutar pelo que é nosso de direito. O que é nosso de direito cara, quem foi que fez essa merda aqui? Foi eu. É bom? É bom. É ruim? É ruim. Fui eu que fiz. E também, quando a gente vai pra rua, tem uma coisa que é um pouco diferente. Eu, quando vou pra rua, eu não assino. Eu falo assim, eu não vou assinar nada não, gente. Vou assinar nada não, porque o que eu tô fazendo é meio legal, vocês vão vir tudo atrás de mim. Eu não vou assinar merda nenhuma. E eu lembro que eu liguei pra você uma vez que eu ia pegar uma foto, eu tava com a teta de fora, lembra? Eu tava com as tetas de fora e tava fazendo um triângulo assim no ventre. E aqui, a questão do aborto, eu moro na Argentina, para o pessoal que chegou mais tarde, e aqui tem toda uma luta com essa questão. Então eu falei, não, Vital, porque eu vou colar lá na frente do Congresso Nacional, o que você acha? E você falou, vai pensando que só tem polícia do seu lado, que vai dar tudo certo. Não seja pega de surpresa, pensa que todo mundo é polícia. Claro. Aí fui, peguei isso, e quando termina de pegar, ai meu Deus, a polícia, né? A polícia, e me tirou isso, né? E me tirou imediatamente, assim, depois não tava mais. Então depois eu voltei a pegar essa mesma imagem em Palermo, num bairro. Ela ficou 48 horas, depois eu botei lã, assim, caindo desse ventre, não sei o quê, e aí próprios artistas me censuraram a obra, tiraram a obra. Eu voltei lá e botei a obra de novo em outro lugar. E ficou 3 meses. Mas, assim, o que eu queria falar é isso, assim, porque pra mim não importa quando eu ocupo a rua com um lambe, com um processo desses, pra mim não me importa a autoria. E é muito louco, não me importa a autoria, não importa que você passe por esse trabalho e faça assim, nossa, esse trabalho aqui foi a Raiza que fez. Até porque, assim, se você me conhece, você vê as minhas mãos, assim, você não tem como ver uma foto minha. Eu tenho 55 tatuagens, não tem como você saber se você me conhece que não sou eu. Mas, assim, você olha e fala, nossa, esse é um discurso sobre um aborto. É isso que importa, né? Claro. Mas quando alguém tira uma foto e compartilha isso, aí me parece que eu fico meio doida e falo assim, não, para aí, você tem que falar que fui eu que fiz. E é uma coisa meio bizarra, porque é isso, quando você pega e apropria, ao mesmo tempo dá uma coisinha que eu falo assim, não, peraí, gente, mas esse trabalho aí é meu, o que você tá fazendo aí? Você tem que falar que é meu. Mas ao mesmo tempo eu não assinei esse trabalho. Você assina o seu trabalho que você coloca na rua ou você não assina? Eu assinava, no começo, era muito ingênuo, assinava, e aí... Era ingênuo. Eu era ingênuo. E aí, quando chegou o anúncio da Copa no Brasil e tudo, eu tomei uma postura. Alguma coisa aconteceu na Câmara Municipal de Porto Alegre e saiu
uma nota que qualquer tipo de expressão comercial nas intermediações ou no centro da cidade sofria uma multa de um salário mínimo. Eu nunca me esqueço que eu peguei um estilete e saí em Porto Alegre tirando meu nome. Passei uma noite inteira fazendo isso. Foi muito engraçado. Maravilhoso. Cara, lógico, eu vou pagar um salário mínimo, tá louco? E aí eu falei, quer saber? Agora a gente pode falar, né? Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer isso. E aí, como tinha a temática do coração e a coisa estava bem encaminhada, e quem era muito próximo sabia, porque, né, o Vital tá sempre numa mesa de bar e só o que tem, os meus cadernos eram cheios de coração, quase, né, em sua totalidade. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar colando isso, porque poucas pessoas sabem quem é. E também comecei a não botar muito meu rosto, assim. Se você vê postagem antiga, não tem meu rosto. Depois que quando começou a legitimar, tipo, começou a ter procura, né, tipo, de programas de meios culturais, jornais, tipo, olha, a gente quer falar de você no caderno de cultura. Tudo bem. Então começou a legitimar, né? Então aí eu comecei a entrar num processo do tipo, sou eu mesmo. Aí eu comecei a assumir, porque caso houvesse processo, eu estava ali para responder. Nunca me chegou nada. E eu sempre tinha a lógica de, é um lambe. Se você quer, eu tiro ele intacto. Eu molho de novo a parede e ele sai intacto. Sua parede está conservada. E isso é uma coisa que eu acho legal do lambe, assim, também. Porque, né, tem essa preservação. Mesmo é uma... flerta ali com uma apropriação do espaço, mas não flerta com a depredação direta. Então, para mim, é uma coisa que vale a pena pontuar da arte. E por isso que eu gosto muito. Aqui em Portugal eu cheguei a colar algumas vezes, depois eu fui chamado para uma intervenção no prédio da Casa dos Mundos, que é o gabinete, parece que é o gabinete de cultura do Departamento de Relações Internacionais de Portugal, mas não foi lambe. Eles pegaram meus trabalhos em 1,20 m por 1,80 m e colocaram em 10 janelas. Então eram os lambes nas janelas para a rua, por 10 dias, o que foi maravilhoso. E depois disso eu dei uma parada, assim, os pôsteres começaram a ficar mais num movimento do tipo, eu faço pôster, eu conto a história dele, né? Mas eu não o levo mais para a rua, até porque eu dei uma parada de imprimir, assim, em serigrafia e tal. Eu comecei a trabalhar mais com print digital aqui em Portugal. Fiz só uma tiragem que foi o Use o Coração, é urgente, o amor, resistência, que eu fiz em serigrafia, mas não foi pra rua. Ele foi uma tiragem pequena e também foi em serigrafia, mas tinha outro tom, né? Mas sempre que posso, ocupo a rua. Tem uma lógica e tenho uma verdade para mim, que eu prefiro estar em 1000 casas e na rua do que estar no museu. Então eu tenho eu bato esse martelo. Sim, eu acho que é importante. Porque eu acho que não desmerecendo o museu, gente. Não é isso. Não, ninguém está desmerecendo o museu. Não, eu só acho que isso é eu acho que a gente vai muito mais na casa do amigo do que no museu. A gente vai muito mais em outros lugares, né, do que no museu. Eu falo isso como artista, porque também tenho meus processos, tenho meu trabalho e não visito 20 vezes o museu no ano. Entende? Eu vou algumas vezes, pontuo, vou lá ver novos trabalhos, novas coleções, mas novas propostas de exposições, mas não estou lá efetivamente toda semana, entende? E na rua não, na rua você está todo dia, né? Até quando você falou que as pessoas vão sair loucas na rua quando acabar o isolamento, eu acho que elas vão sair com olho de novidade, né? Que se você pintar metade de um poste, é capaz dele achar aquilo fabuloso, né, e poético. Então, assim, porque tudo vai ser novidade, né? Qualquer tipo de proposta que interfira no olhar urbano vai ser novidade. E os artistas urbanos vão estar em alta. Porque eu acho que a gente é que vai, digamos assim, reavivar a rua, né? Tornar ela um espaço seguro, né? Porque agora estar na rua é uma inseguridade. E a gente vai acalentar isso, a gente vai transformar isso de novo num espaço, né, de convívio, o que é maravilhoso. Então acho que a gente vai Eu brincava outro dia assim com o pessoal da performance, a gente falava assim,
finalmente o mundo está performando e está entendendo o aqui e agora, né? Porque a gente, a performance é o aqui e agora, né? Não é o que aconteceu, não é, né? O aqui e agora. Então, assim, a gente acha que o mundo inteiro está performando nesse momento e que ao mesmo tempo, finalmente nos entenderam, e ao mesmo tempo eu concordo com você. Acho que a gente que trabalha na rua e tem essa relação do visual, do estético, da imagem, a gente também vai ter uma importância, acho que toda a questão da arte, da cultura vai ter, né? Mas assim, a gente tem que estar também preparado para isso, né? Para entender que esse é o momento, de novo, eu insisto, da gente se reorganizar como artista, como profissão, e dizer, eu tenho importância nesse momento, e seja indo para a rua para produzir algo novo, ou seja indo para a rua para reconstruir algum material que já tinha, assim. Eu sempre gosto de terminar assim essas visitas fazendo uma pergunta que eu faço de acordo com cada, digamos, linha de trabalho de cada um dos artistas que tem me visitado, e eu vou, por exemplo, vou somando os exemplos, assim, né? Então, para o Caio Zama, que é um artista visual justamente que faz face-up, né, com montagens de fotografia na rua, eu perguntei para ele se o coronavírus ou a quarentena fosse uma imagem que você pegaria na rua, que imagem seria essa? Ele me disse algo maravilhoso, que seria um anjo tirando um véu de cima do planeta Terra. Aí perguntei para um poeta e escritor, do Martim Correa Matos, do Uruguai, o que seria o vírus numa história, num livro. Se seria o vilão ou se seria o mocinho. E ele me disse algo maravilhoso, que é nenhum nem outro, seria a estafa, né? O roubo, né? O dar-se conta do sistema, assim. E aí, essa semana eu perguntei para um performance, o que performance seria? E ele me disse que seria, para ele, uma performance de... como é que é? Relacional, né? Como relacional o vírus e a pessoa se encarando e tentando manter essa relação, essa compreensão. Então, assim, agora, do nada, assim, o que seria que você desenharia? Embaixo seria a quarentena ou coronavírus. O que você pensa como artista que até esse momento, né? Porque amanhã você pode pensar outra coisa, seria a representação, digamos, gráfica do coronavírus? Acho que seria uma veia cardiovascular podre. É isso. Uau! Não no todo, não no coração todo, sabe? Mas algo pontual, que necessita de reparo, né? De uma operação. Seria isso, um detalhe de um defeito, digamos assim. Detalhe também meio que vital, né? Um detalhe também vital, realmente, né? Claro. Ali, Sim. sempre no coração, ali, como um detalhezinho pequeno que pode custar aí algo muito maior, que é a possibilidade de estarmos todos vivos pelo mundo. Sim. Meu amor, muito obrigada pela sua visita. A gente vai salvar isso no YouTube e te mando depois, e também a gente vai compartilhando todos os trabalhos, assim que a gente foi falando, vou botar aqui do lado para o pessoal acompanhar depois do seu trabalho. E foi um prazer falar com você. Prazer meu. Fico muito feliz que você esteja maravilhoso, você é maravilhoso. Fico muito feliz que você esteja aí seguindo adelante, como a gente diz aqui, avante com a sua arte e com essa consciência fundamental de que a arte é sim uma profissão e que a gente é importante no mundo também. Assim, claro. Amo você, muito obrigada. Obrigado. Digo mesmo. Seja bem-vindo sempre. Tá bem. Você também. Um beijo grande, amor. Tchau. Beijo.